Agora começa a história da VASP, Viação Aérea São Paulo, uma das companhias mais marcantes da aviação brasileira. Uma história de sonho, glória e uma queda profunda quanto o céu que um dia a sustentou. Era o ano de 1933. O Brasil vivia um tempo de transformações. A cidade de São Paulo crescia em ritmo acelerado, as estradas ainda eram poucas e o transporte aéreo era símbolo de modernidade e coragem. Foi nesse cenário que nasceu a VASP, fundada no dia 4 de novembro de 1933 pelo governo do estado de São Paulo, com o apoio de empresários e idealistas que acreditavam que o céu poderia unir o interior paulista à capital. No começo, a empresa operava com aviões pequenos, de hélice, simples e barulhentos. As rotas eram curtas, ligando São Paulo a cidades do interior, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru e Araçatuba. Os voos eram uma aventura. Os pilotos muitas vezes voavam sem instrumentos, confiando apenas nos olhos e na coragem. Não havia radares e pousar em pista de terra batida era rotina. Mas o público adorava a novidade. Era a primeira vez que o interior se sentia tão próximo da capital. As cartas chegavam mais rápido, os negócios se multiplicavam e o nome VASP começava a ser pronunciado com respeito. O pequeno sonho paulista ganhava asas. Nos anos 1940, com a Segunda Guerra Mundial e o avanço tecnológico da aviação, a empresa começou a modernizar sua frota. Vieram novos modelos de aviões, mais potentes e seguros. Após a guerra, o Brasil se abria para um novo tempo e a VASP crescia com ele. A empresa passou a realizar voos interestaduais e começou a disputar espaço com outras companhias que despontavam na época, como a Panair e a Varig. Nos anos 1950, o glamour da aviação começava a tomar forma. As aeromoças, como eram chamadas as comissárias de bordo, se tornaram símbolo de elegância. O uniforme azul da VASP, os sorrisos, o atendimento cuidadoso e o orgulho de representar o estado de São Paulo faziam da empresa uma verdadeira embaixadora paulista nos céus do Brasil. Os anúncios em jornais mostravam famílias felizes embarcando em aviões prateados, com janelas redondas e o logotipo azul. A VASP era mais do que uma empresa, era o retrato do progresso. Veio então a era dos aviões a jato. Nos anos 1960, o som das hélices começou a dar lugar ao rugido moderno dos motores a jato. A VASP não quis ficar para trás. Investiu, expandiu, ganhou novas rotas e passou a voar para todo o território nacional. Em 1962, com a fusão de companhias menores, a empresa ampliou ainda mais sua presença. As cores azul e branca se tornaram símbolo de confiança e eficiência. Os anos 1970 marcaram um auge. O Brasil crescia economicamente e viajar de avião virou um sonho possível para mais pessoas. A VASP ganhou novas aeronaves, como os Boeing 27 e 37, e se tornou uma das 3 grandes companhias aéreas do país, ao lado da Varig e da Transbrasil. Os voos eram pontuais, o serviço era elogiado e os comerciais na televisão exibiam o slogan que muitos ainda lembram com carinho: Voe VASP. Quem voa, volta. Mas como em toda grande história, o tempo começou a mudar. Nos anos 1980, o Brasil enfrentava crises econômicas, inflação alta e o setor aéreo começou a sentir o peso da instabilidade. Mesmo assim, a VASP resistia. Continuava estatal, mas lutava para se modernizar, meio século cruzando os céus do Brasil. Porém, o mundo estava mudando rápido demais, e a VASP, mesmo com seu orgulho e tradição, começou a se tornar pesada, burocrática e defasada. Em 1990 veio a privatização. A empresa foi vendida ao grupo do empresário Wagner Canhedo, dono da Canhedo Transportes e também ligado ao agronegócio e ao transporte rodoviário. A promessa era de modernização, novos investimentos e expansão internacional. E por um breve momento, o sonho pareceu renascer. A VASP começou a voar para a América do Norte, Europa e Ásia. Aviões modernos decolavam com o logotipo azul estampado nas asas. Os passageiros voltavam a sorrir. Mas nos bastidores, os problemas cresciam em silêncio. A gestão privada acumulava dívidas, atrasava salários e os aviões começavam a ser devolvidos por falta de pagamento. A frota encolhia. As manutenções eram feitas com dificuldade. Enquanto a Varig e a Transbrasil também enfrentavam tempos difíceis, a VASP mergulhava em uma crise profunda. No início dos anos 2000, a imagem da companhia já não era a mesma. Passageiros reclamavam de atrasos, greves e cancelamentos. Muitos funcionários orgulhosos do passado viam com tristeza o símbolo azul se apagar. Em 2005, o inevitável aconteceu.
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu as operações da VASP. Os aviões pararam de voar, os hangares ficaram vazios, e a empresa que por mais de 70 anos havia ligado cidades, pessoas e sonhos deixava de existir nos céus do Brasil. O fim foi triste. Processos trabalhistas se acumularam, aviões foram leiloados e o nome da VASP, que já havia sido sinônimo de modernidade e orgulho paulista, virou lembrança de um tempo em que voar tinha alma, cheiro de querosene e brilho de aventura. O último voo da VASP pousou sem alarde, quase em silêncio. Mas para quem amava aviação, aquele pouso significava o fim de uma era. Ainda hoje, há quem veja o logotipo azul desbotado em velhos hangares, ou quem encontre nos porões de aeroportos as asas que um dia cruzaram o país inteiro. E quando alguém fala da VASP, fala com nostalgia, com um brilho nos olhos e com o sentimento de que ela foi mais do que uma empresa, foi uma ponte entre o passado e o sonho brasileiro de conquistar os céus. A VASP nasceu de um ideal, cresceu com o progresso e morreu vítima do próprio tempo e das más gestões. Mas sua memória continua viva em cada passageiro que um dia embarcou em seus aviões, em cada funcionário que vestiu seu uniforme com orgulho e em cada história contada por quem ainda se lembra da emoção de ver no horizonte aquele logotipo azul sobre as nuvens. Porque no fim, empresas acabam, aviões se aposentam, mas o voar, esse nunca morre. Assim termina a história da VASP. Uma história de sonho, de glória e de saudade. Uma história que lembra que, por mais alto que se voe, é preciso cuidar das asas. O céu é lindo, mas também implacável.